Bom dia, você que me assiste. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e na vida dos teus familiares, no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o 17 e o 18, que diz assim: E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. O versículo 17 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verso 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou somos transformados na mesma imagem de Cristo pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus pela palavra lida. Hoje temos um título, né? O brilho da glória em você. Isso é muito importante, esse título. O brilho da glória em você, né? Falamos ontem sobre o perfume de Cristo, e se somos o perfume de Cristo para Deus, para cheirar bem as narinas de Deus, é que nós somos esse perfume, então o mundo à nossa volta precisa sentir essa nova fragrância que há em nós. O mundo precisa perceber, né, que nós somos o perfume de Cristo. Não só Deus achar agradável as suas narinas, mas o mundo precisa. E o título de hoje é basicamente quase que uma sequência do que falamos ontem, né, do perfume de Cristo. Hoje é o brilho da glória em você. No capítulo 3, Paulo faz um relato sobre cartas de recomendação. E Paulo diz: nós não precisamos de nenhuma carta de recomendação, nem para vocês e nem de vocês para irmos às outras pessoas, né? Para falarmos a outras pessoas recomendados por ninguém. Paulo diz o seguinte: os judeus, né, os fariseus, na época dele, usavam longas cartas de recomendação para então chegar, né, ser apresentado como alguém referendado por alguém. Porém, Paulo era contra isso, né, e ele é contra isso nos dias de hoje. E como eram naquela época os judeus, hoje tem muitos pastores, muitos pregadores que vivem carregando as suas cartas de recomendação de outros para chegar bem. Haja vista que um cantor evangélico diz em um dos seus vídeos, né, DVDs ou música ao vivo, ele diz assim, que quem não é conhecido não é convidado. Essa é a palavra dele. Então, por isso, as pessoas usam muito isso aí, carta de recomendação. E aí eles vão pregando aqui, pregando ali, pregando acolá, e depois tem o orgulho de dizer: eu já preguei em tantas igrejas, eu passei por tantas igrejas, eu preguei na igreja do grande pastor fulano de tal, na maior igreja do mundo, nisto ou naquilo, carregando isso como carta de recomendação. Paulo é contra isso e Paulo diz: nós não precisamos disso, porque a nossa carta de recomendação são vocês. São vocês que nós pregamos o evangelho e vocês aceitaram Jesus e hoje vocês têm uma vida com Deus. Então, esse testemunho é que nos recomenda de que o que fizemos entre vocês foi muito bem feito, muito bem aplicado. E nós não precisamos de nenhuma outra recomendação, porque outrora foi escrito na pedra uma lei, e essa lei era para ser cumprida, os 10 mandamentos, e ao contrário dessa lei trazer vida, trouxe e foi morte para aqueles que não seguiram, para aqueles que não obedeceram. Mas ao passar esta lei para as pessoas, o rosto de Moisés brilhou a ponto dele ter que colocar um véu, porque as pessoas não podiam olhar para o seu rosto. Então Moisés só tirava esse véu quando ia falar com Deus, mas quando chegava ao povo, estava com o véu devido ao brilho da glória de Deus. Só por passar uma lei
que não trouxe vida, foi morte para os que ouviram. Então, o que ocorre conosco? Apóstolo Paulo diz, nós não precisamos deste véu. Nós temos a carta de recomendação que produz vida, que não é escrita em pedras, não é escrita com tinta, mas ela é escrita nos vossos corações. É nos vossos corações que entra este evangelho que pregamos. E esta é a nossa carta escrita nos corações de vocês, pela palavra e pelo poder de Deus. Então isto que nos recomenda, pastor amigo. Os frutos que você produz que mostram o tipo de árvore que você é. Não é aquilo que diz o papel que você é, mas o teu chamado diante de Deus, aquilo que você faz para Deus e que produz frutos em conversão e graça, né? Isso é o que mostra quem você é. Então não preocupe com carta deste ou daquele. Não preocupe com a influência que você vai causar por ter carta de alguém. A maior influência que causamos é quando Deus faz a obra dele, quando nós pregamos. Deus estabelece o plano dele e salva vidas quando nós pregamos. Então, o apóstolo Paulo diz, esta é a verdadeira carta, aquilo que é produzido no coração dos homens, tanto para judeus quanto para gentios. A única carta que deve ser apresentada é o evangelho de Jesus Cristo, e ele viveu isso na prática. E falando da glória de Moisés, o apóstolo Paulo fala, não, nós devemos carregar a glória de Cristo em nós, o brilho da glória de Cristo em nós. E se nós carregarmos esse brilho da glória de Cristo, onde nós chegarmos, as pessoas notarão, as pessoas verão. Já que nós estamos com o mundo à nossa volta, que quer cheirar o perfume de Cristo em nós, também eles querem ver a glória de Deus em nós. Por isso que o apóstolo falou, nós andamos sem véu, andamos de cara limpa, mostramos a nossa face, para que as pessoas entendam que o que Jesus fez nos nossos corações, ele possa fazer também nos corações dele. Jesus é capaz de dar a eles a mesma glória que dá a nós, a mesma alegria que dá a nós. Jesus é capaz de salvar a eles, quanto foi capaz de salvar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz assim, nós não pregamos para vocês com palavras de sabedoria ou com autocapacidade, não, nós pregamos porque Deus quem nos faz de sucesso diante de vocês, Deus quem nos capacita, Deus quem nos dá a honra de falar do amor dele, e este amor vai entrando no coração de vocês e vai transformando as vossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, trazendo que os 10 mandamentos foi morte, agora ele diz, este evangelho da graça traz a vida, esse evangelho da graça traz um viver eterno com Deus, esse evangelho da graça traz transformação. Você não pode ser o mesmo que foi ontem, hoje. Você tem que ter nova vida, porque na medida que você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele vem habitar em você e ele começa então a mudar o seu procedimento, o teu comportamento, a tua forma de agir se transforma completamente. Se antes você era mal, você se torna bom. Por quê? Porque agora é o bondoso Deus que habita no teu coração, é o bondoso Deus que caminha em você, e o reflexo da presença de Deus na sua vida vai brilhar no teu rosto, vai mostrar para as pessoas que você pertence a Deus, que você é de Deus e que a glória dele está em você. Este evangelho da graça deve ser anunciado em todo o mundo para que haja transformação. E em Romanos 10, 11 e 13 diz que aquele que confia no Senhor, capítulo 10 de Romanos, versículo 11, versículo 13, diz exatamente assim, aquele que confia no Senhor jamais será confundido, e aquele que clama pelo nome de Jesus, pela salvação de Jesus, será salvo. Então este evangelho te garante até o fim, você permanecendo nele, a salvação em Cristo Jesus. Ele não é passageiro, como foi passageiro o brilho da glória de Deus na face de Moisés,
como foi perecível. No dia que Moisés morreu, morreu-se então ali para eles o brilho da glória. Mas o de Jesus não, ele é eterno. Ele vai desta vida para a vida eterna. Ele te conduz à vida eterna. Então é importante você lembrar disso sempre que o Espírito Santo de Deus te traz uma glória que não pode se comparar com a glória passada de Moisés, que não pode se comparar com aqueles 10 mandamentos que serviu para que eles morressem porque eles não cumpriram. É fácil cumprir a palavra de Deus em você, porque quando você aceita Jesus, você chama Jesus para entrar na tua vida. E Jesus entrando na tua vida, então cada dia que passa, você vivendo na presença dele, você caminha de glória em glória. Cada dia o brilho é mais forte no teu rosto. Cada dia as pessoas vão notar que você está diferente. E um certo dia elas poderão dizer: meu Deus, como esta pessoa era no passado e hoje é tão diferente. É porque Deus te moldou, Deus trabalhou em você, o Espírito Santo dele, e foi te fazendo cada dia mais perfeito aos olhos dele. E você se tornando mais perfeito aos olhos de Deus, claro que o mundo irá te receber bem, dizendo: este aí é enviado de Deus para as nossas vidas, e muitas conversões poderão acontecer se você deixar Deus trabalhar em você, deixar a luz do céu brilhar em você e deixar que Deus faça na tua vida os planos eternos dele, para que o mundo seja salvo, para que as pessoas sejam salvas através da tua vida vivida nesta terra. E você, sendo um bom exemplo de Cristo, certamente o Evangelho da Graça atingirá outros como atingiu você. Então guarde isso na tua mente. O brilho da glória de Deus em você precisa ser permanente. Busca a Deus, sirva a Deus e seja abençoado no nome de Jesus. E você que não tem Jesus, abrace Jesus, ele quer salvar você. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.